tarde a todos. É com muito orgulho e satisfação, né, que nós estamos hoje nessa tarde para a apresentação da defesa de trabalho de conclusão do curso da Fátima, né. Agradeço muito, muito a professora Letícia, o Álvaro por compartilharem desse momento, né, dessa orientação que foi um trabalho coletivo. Agradeço a professora Larissa por ter aceito o convite e por estar nesse momento, o professor Simonei também por fazer parte desse momento junto com a gente e por todos os presentes aqui. Agora eu já vou passar a palavra para a Fátima. Fátima, você tem 20 minutos para apresentar e depois a gente volta a conversar. Tá? Boa apresentação, Fátima. Vou projetar aqui para você. Então, boa tarde a todos que estão prestigiando a minha apresentação. Agradeço a todos. Então, a minha cartilha é... Fátima, só vou te interromper um pouquinho. Você consegue abrir a tua câmera? Tá, deixa eu abrir. Então, o meu TCC, eu vou falar um pouco sobre a construção da cartilha que eu fiz, né? Que é a construção de cartilha sobre doenças crônicas não transmissíveis para o povo caigangue. A orientadora minha foi a professora doutora Daniele Bordi, co-orientadora a professora doutora Letícia Fraga. Pode passar. Então, a autora, vou falar um pouco de mim. Então, meu nome é Fátima Coio Lucas, tenho 34 anos, tenho 3 filhos, sou da etnia caigangue, natural da terra indígena Faxinal, mas quando comecei a faculdade estava morando na aldeia Mococa, que fica em Ortigueira. Atualmente eu vim de lá para fazer a faculdade, só que eu fiquei muito triste também porque eu queria tanto fazer essa cartilha relacionado ao pessoal de lá, mas eu não tive sucesso com o enfermeiro que não me passou as informações, ele não quis me passar informações, então eu fiquei muito triste, porque a aldeia de Mococa já me prestigiou, dando uma vaga de emprego para mim, para o ano que vem, então eu agradeço também ao pessoal da Mococa, lá da aldeia, ao cacique Valdivino, e eu fico, assim, triste, né, porque tantas coisas que eu passei, comecei em 2015, né, tive passei por muitas dificuldades, tanto com professores e alunos que tinham muito preconceito comigo, porque quando eu entrei eu não tinha nenhum amigo e eu era muito quieta, eu ficava sozinha no meu canto, e na hora de fazer seminário eu era a única que sobrava sozinha, isso me chateava muito, e alguns professores, quando eu falava que eu língua caigangue, eles não entendiam que era um dialeto diferente, que não era uma língua diferente. Daí, quando eu fui começando a me abrir, às vezes, comecei a ter amigas. Não sei se ela está presente, mas a minha primeira amiga foi a Valderice, que nós éramos as mais de idade que estava ali na enfermagem, então nós começamos a ser amigas, onde ela me ajudou bastante, ela lutou por mim também, nessa questão de preconceito contra mim, e daí eu fui me libertando mais, até que eu cheguei nessa hora de apresentar o meu TCC do meu jeito, da forma que eu entendo,
do jeito que eu sempre falo que o português é muito difícil para mim, porque na hora de fazer a apresentação eu tenho que traduzir mentalmente, né, a palavra português para a minha língua. Então, isso foi uma das dificuldades que eu enfrentei bastante. Pode passar. De onde veio a ideia para fazer essa cartilha? Então, essa cartilha ela veio com a preocupação que eu tive com a saúde indígena, tanto como da comunidade faxinal, como de Mococa, e entre outras. Porque essa ideia veio porque o meu pai teve essas doenças, diabetes mellitus, teve colesterol alto, e da mesma forma que ele foi até a unidade de saúde mal, com 480 de glicemia, ele não entendia o que era. Simplesmente o enfermeiro falou, né, agora você vai ter que cortar os carboidratos, e meu pai não sabia o que era carboidrato. Então, dessa dificuldade do meu pai, que veio esse incentivo para mim, né, de fazer, de estudar. Antes eu era professora do ensino fundamental, daí eu tive essa preocupação, falei, vou fazer o vestibular, eu quero, na verdade, eu fui para fazer medicina, só que daí eu caí na enfermagem. E na enfermagem eu me achei, eu me senti o meu lugar ali, porque eu consegui entender tipos de doenças, a forma de passar para o meu povo indígena, na minha língua, passar para eles o que é um carboidrato, passar para eles o que é um colesterol alto, o que é uma hipertensão e o que é uma diabetes. Então, com essa ideia, eu e a professora Dani, eu tive a ajuda dela para nós, com a turma do terceiro ano, né, que eu estava no terceiro, e daí nós viemos até a aldeia Faxinal, onde as meninas vieram, né, com aquele propósito de falar sobre diabetes, hipertensão, todo mundo falando tranquilamente, e não sei se as meninas notaram, né, mas eu notei que o pessoal ficava ali olhando, sem fazer perguntas. E é porque eles não estavam entendendo o que eles estavam passando. Daí a professora Dani me deu liberdade para fazer a tradução para eles em caigangue do que as meninas estavam falando. Daí eu comecei a falar e eles gostaram, eles começaram a entender, começaram a se interagir e foi bem legal quando eles começaram a entender o que era a hipertensão, o que era diabetes e o que era colesterol. Pode passar. Objetivos desse trabalho: apresentar a elaboração e a importância do desenvolvimento da cartilha educativa sobre doenças crônicas não transmissíveis em língua portuguesa e caigangue. Pesquisar evidências científicas acerca da prevenção das DCNPs. Traduzir cartilha educativa para a língua caigangue. Desenvolver material educativo que vise orientar o povo caigangue da terra indígena Faxinal, no município de Cândido de Abreu, e também outras aldeias, não só no município de Cândido de Abreu, porque nós temos várias etnias caigangues no Paraná, e fazer com que multiplique essa cartilha e chegue até essas outras aldeias, ou que incentive outros profissionais, tanto como professores, como outros profissionais de saúde, né, sobre essas doenças, sobre as formas de prevenção para as doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e colesterol. Estimular, através da cartilha, o povo caigangue a retomar seus hábitos saudáveis,
de um estilo de vida orientando para a importância dos exercícios físicos e alimentação saudável. Qual a relação entre povos indígenas e DCNPs? No que tange à população indígena, que tradicionalmente cultiva hábitos saudáveis, percebe-se que a taxa aumenta à medida que essas populações possuem contato com a cidade. Isso é muito triste, eu até não gosto de falar em questão ao contato com a cidade, né? Porque aí temos a minha mãe, que está de azul, e a minha avó tia, que está tomando chimarrão. Então, essa minha avó tia sempre me falou, vocês hoje em dia comem pensando que estão comendo bem, mas que estão comendo mal, ela sempre fala. Porque essa minha avó, ela está com 70 e poucos anos, mas ela come essas comidas nativas da aldeia. Ela come o piché, ela come o bolo azedo, ela come as hortaliças indígenas nativas. Então, ela sempre fala para nós, até ela vive ali em volta do fogo e diz para a gente, até o gás de cozinha está fazendo mal. Então, falando em hábitos saudáveis, né? Porque antigamente nós vivíamos da caça, da pesca, e hoje em dia a gente não consegue nem pegar um peixinho no rio que corre nas aldeias indígenas. Então, eu fico muito triste em falar isso, porque dói quando a gente tenta preservar e vem alguém e destrói, dói na gente. Então, é muito triste falar essas palavras para mim. Pode passar. Então, na cartilha, eu fiquei mais concentrada nessas 3 doenças, né? Que são diabetes, pressão alta, que é a hipertensão, e o colesterol alto, porque essas 3 doenças são as que mais atingem a comunidade indígena, por causa da mal alimentação deles. Porque hoje em dia, os indígenas que são do século XXI, 19, 20, 21, eles não consumem mais o que a gente consumia antigamente, que eram as hortaliças, que nem as couve que a gente fala que são natural. Eles não consomem mais. Então, a gente fica muito triste, porque eu mesmo sofri com isso quando eu fui para Ponta Grossa. Às vezes, eu não conseguia nem comer mais no RU, porque eu tinha aquela questão de querer comer a comida da aldeia, que a gente sempre gosta de comer às vezes os homens saem caçar, né? Então, quando ele traz a caça, a gente assa no fogo. E hoje em dia é carvão. E eu sempre falo para o meu esposo, eu quero comer carne assada no fogo ali, porque ele tem um cheiro que traz a cultura para a gente. E que nem o bolo azedo, né? A gente come bastante isso, porque é feito com milho. E na aldeia, hoje em dia, as crianças não querem comer mais isso. Hoje em dia, eles querem tudo industrializado. Eles querem x-salada, eles querem cheetos, querem biscoitos. Então, é muito triste a gente passar por uma transformação, né? Passemos por uma transformação. Então, a terra indígena faxinal, né? Eu fiz porque até os meus 12 anos eu vivi nessa aldeia, cresci aqui. A aldeia indígena faxinal tem aproximadamente 750 pessoas, né? E fica às margens da BR-487. Essa aldeia é totalmente caigangue. Aqui, 5%, se for mais, se for muito, 5% fala o português quando necessário.
quando vai à escola, quando vai à unidade de saúde, quando vai ao supermercado. A aldeia indígena faxinal eles são todos falantes da língua caigangue. Então, a gente também sente falta. Quando eu estava sozinha, quando eu comecei a faculdade, eu era a única que falava o caigangue. E eu sofria com isso porque eu sempre falava que eu não gostava de falar o português, porque daí eu queria ficar ali falando a minha língua, né? Então, não tinha com quem falar, porque as meninas que estavam ali também, elas dominavam mais o português, então eu ficava mais ali presa, porque sempre eu falava, né? O português que eu não entender, eu tenho que traduzir para minha língua para mim poder entender. Então, isso me causou um transtorno que agora tenho mais primos e primas que estão na faculdade, agora a gente se encontra, fala o caigangue junto, né? Então, isso também me fortalece, porque daí a gente deixa, às vezes quase deixa a cultura, né? Quando a gente está no meio da cidade, mas tendo os parentes ali, a gente fica mais forte. Pode passar. Então, a metodologia trata-se de um estudo descritivo que retrata o processo de construção e tradução de uma cartilha educativa sobre doenças crônicas não transmissíveis, né, para a população indígena caigangue. O estudo foi desenvolvido em 4 etapas: levantamento bibliográfico, elaboração das ilustrações do layout, do design dos textos, tradução para a língua caigangue, e validação interna aparente do conteúdo do material educativo. Definiu-se como temas relevantes para compor a cartilha as DNCs mais prevalentes, né, que são a hipertensão arterial, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre os temas para que não pudéssemos elaborar um roteiro de conteúdo a ser abordado baseado em evidências. Pode passar. Como conscientizar a população indígena para a prevenção ao diabetes? Relato da experiência vivida em Faxinal, em que foi importante mudar a estratégia de informação, fazendo referências às partes do corpo, né, por exemplo, para explicar o que é diabetes e como ela afeta as pessoas, a importância do envolvimento da língua caigangue nesse trabalho. Como eu falei, né, a conscientização, aqui na aldeia Faxinal, eu nunca vi conscientização sobre essas doenças. É porque eu acho que o não indígena, quando vem trabalhar aqui, ele vem com aquela coisa de fora. Ele não vem com aquele objetivo de se interagir com a aldeia, de ver o que eles precisam. Ele sempre traz o que é de fora para implantar aqui. Eles não ouvem o indígena. Eles sempre vêm para, como diz o exemplo lá, né, catequizar o indígena. Então, é a mesma coisa, porque a minha mãe está morando 3 anos aqui na aldeia Faxinal, onde eu venho sempre acompanhando ela, que tem hipertensão, e o meu pai que tem diabetes, e eles nunca foram fazer tratamento. Eles fazem o tratamento, mas ninguém vai visitar eles para dizer se estão tomando certo, se estão fazendo certo o uso das medicamentos, assim. Então, eu acho que eles jogam o medicamento e falam, se virem, porque não é com nós. Eu às vezes penso isso, porque o meu pensar é muito diferente, porque é a minha comunidade. Então, eu sempre falo que a prevenção tem que começar desde quando a gente é criancinha, porque quando a gente é criança, a gente não sabe nada. A gente pensa que tudo que a gente come vai fazer bem, que vai fazer a gente crescer, mas não é isso que a gente pensa hoje, porque
eu, como indígena, que passei por isso também, eu pensava isso. Eu pensava que, da forma que eu comesse algo bom, eu iria estar me alimentando bem. Então, é muito triste a forma de falar para eles, a prevenção, eles quase não têm consciência, eu falo assim, eu falo a verdade, eu não passo uma borracha por cima, eu falo assim, porque eles não sabem o que é uma diabetes. O meu pai mesmo, quando o enfermeiro falou, você está com diabetes, você vai parar de comer carboidratos? Ele não sabia o que era, daí o enfermeiro falou, você não vai comer mais arroz, você não vai comer mais o que vem da farinha de trigo, o que vem da farinha de milho. Meu pai principalmente pensou, eu quero morrer então. Se eu não vou comer essas comidas, o que eu vou comer? Prefiro morrer do que ficar a míngua, ele falou, né? Mas daí eu fui, conversei com o enfermeiro, conversei com calma com ele e falei que ele pode consumir, mas aos poucos eu falei para ele, se você pegava 4 colheres, pegue 2. Aí ele começou a comer essa quantidade e hoje ele está controlando. Então eu acho que depende de conversar com eles com calma. O indígena é como se fosse uma criança. A gente tem que conversar com calma. Se a gente não conversar com calma, eles não entendem nada. Eles simplesmente vão ficar bravos. Então, é isso. Pode passar. Então, a cartilha é direcionada a quem? Nesse trabalho, apresenta-se um material direcionado a indígenas com orientação de prevenção a essas doenças, no qual se demonstram os principais sintomas e consequências de um tratamento inadequado. Aí está o meu pai, que antes pesava 80 quilos, foi para 59, 60. Então, a gente às vezes brinca com ele, né? Porque eu também na gestação eu adquiri a diabetes, né? E a gente brinca que tudo que o pai tinha, né? E eu herdei tudo que ele tinha. Então, às vezes a gente brinca, né? Mas faz parte, né? Que eu fui a sortuda de pegar tudo que o pai e a mãe têm, hipertensão e diabetes, né? Então, por isso que eu fiz esse material para direcionar eles, porque eles têm netos e esses netos podem ler o português. Quando não entender o português, eles podem ler em caigangue para eles. Porque da forma que eu escrevi em caigangue, eu fiz da forma assim que alguém pegasse e lesse e entendesse o que eu estava querendo passar. Então, eu não fiz aquela tradução, né? De traduzir o português correto. Se eu traduzisse o português correto, ia ficar meio esquisito de ler, que nem esse aqui. Diabetes, hipertensão e colesterol alto. Aí tá a tradução que eu fiz, que o caigangue é muito difícil de traduzir, que uma palavra em português, às vezes, dá 4 palavras. Então, tivemos muito cuidado com isso, porque às vezes, quando a gente acabava editando no computador, né, ele desfazia sozinho e a gente, quando ia ler, estava sem acento, o que mudou o acento, o que cortou uma palavra, né, mas a gente vai ver essa questão toda e vamos colocar uns acentos que faltou, né, então a gente está pensando assim da melhor forma que a gente possa apresentar para os nossos idosos, para os jovens também, né, a questão da leitura, que incentivar eles mais a leitura, porque quando a gente, eu falo de mim mesmo, porque eu tenho a experiência, quando eu pego uma cartilha e vejo que só tem escrita, 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 eu não tenho vontade de ler. E quando tem muitas imagens que
a gente vê e pensa, nossa, né, que nem essa cartilha eles vão ler, nossa, que nem eu falei para a professora, né, eu nem tinha percebido que o desenho tinha as duas marcas, né, então, tem a marca dois risquinhos e 3 pontinhos, né, eu falei, nossa, que alegria, né, que a gente vê que ali tá falando das duas marcas indígenas do Caigangue, né, então é bem interessante a gente pegar e dar de cara, a gente vai ler com muita alegria. Pode passar. Então, que nem aqui, ó, apresentação. Apresentação é uma palavra, mas daí que foi feita com 7 palavras, só da palavra apresentação deu tudo isso. Então, é muito difícil. Eu pensei que ia ser fácil, mas foi uma tradução que levou muitos e muitos dias. Quando eu começava, eu gostava de fazer, mas só que na hora de fazer os acentos, então, que daí eu ficava desanimada, mas esse trabalho, né, essa cartilha, foi um grande obstáculo para mim. Lutei bastante para fazer ela, levei para bastante professores também, para eles lerem, para ver se eles conseguiam entender. E eles leram e falaram para mim, nós não sabia que você sabia escrever em Caigangue. Eu falei, eu sei, mas só que eu não fico falando que eu sei fazer essas coisas, né? Mas eu tenho as minhas habilidades. Daí eles me conscientizaram também que eu poderia fazer isso várias vezes, com outras doenças também. Falei, se eu puder, eu faço, porque eu gosto. Ao mesmo tempo que eu estou traduzindo, eu estou entendendo melhor essas doenças. Então, é isso, Caiane. Às vezes, a gente escrevendo, né, em Caigangue, como eu disse, às vezes não tem tradução o português, daí às vezes a gente coloca o que está em português ali, porque a gente mesmo não consegue traduzir ela, porque é uma palavra assim que a gente não consegue achar ela no nosso dicionário, né? Pode passar. Também em relação aos desenhos, tudo, as imagens, né? A gente pensou com muita calma para passar para os indígenas, né? Que ali, para ele ver o desenho e perceber o que está acontecendo com ele. Que nem essa visão turva. Se o indígena vê e ler visão turva, ele não vai saber o que é visão turva. Mas ali só olhando o olhinho dele, ele vai saber que é alguma coisa com o olho dele, que ele vai estar relacionado ao olho dele. Então, eu fiquei assim muito emocionada com essas figuras, porque elas trouxeram o indígena ali para mim. Então, eu agradeço o Álvaro mais uma vez, porque eu falei para ele, né, Álvaro, faça os desenhos para mim assim, assim. E ele com a Letícia já me conhecem bem, fizeram do jeito que eu gostaria que tivesse ali. Que nem aqui, né? O glicosímetro, eu não pude traduzir ele porque ele não tem uma tradução, porque é o nome de um aparelho, né? Então eu deixei em português, porque o pessoal mesmo da aldeia não sabe, não conhecem o que é isso, um aparelho de glicosímetro. Então, eu deixei ali para eles entenderem também, né, o nome do aparelho. Então, aqui nós falamos sobre a diabetes tipo 1, tipo 2. Foi difícil também relacionar todas essas questões da tipo 1 e tipo 2 para eles, da gestacional, né? Porque muitas grávidas, às vezes, me perguntam, né, o que é uma diabetes? Eu começo a falar, né, que vem
do carboidrato, né? Mas só que daí eu falo em caigangue o que é um carboidrato, né? Então, eles conseguem entender. E, da maioria das vezes, eu mesma não sabia o que era. E eu não conseguia passar para eles, eu só sabia que era uma doença, mas não conseguia passar. E agora, né, eu consigo passar para eles das complicações, eu falo em caigangue, onde muitas pessoas que têm hipertensão e diabetes vieram me perguntar, né, porque eu até fiquei triste com eles, porque eles tinham a doença, mas eles não sabiam, tinham a doença, tomavam medicação, mas não sabiam que tinha uma restrição ali alimentar. Então, eu fiquei muito triste com isso. Daí eu comecei a falar da restrição, né? Que tem que comer isso, que tem que deixar isso. E eles não sabiam. Por isso que, às vezes, eu fico triste com os enfermeiros não indígenas, que eles não sabem passar para o indígena. Eles assustam. No meio disso que eles assustam, eles levam o remédio para casa, mas não tomam. Então, essa cartilha, né, que eu elaborei, eu quero que ela circule o Paraná, que circule o Brasil inteiro, que incentive outras pessoas, outros profissionais da saúde, da escola, né, que muitas vezes eles têm vergonha de se expor que é indígena por causa do preconceito. Mas a gente sofre bastante, que nem do preconceito que eu sofri, né? Então, a gente, com essa cartilha, eu quero que eles não se sintam sozinhos, que podem contar comigo, que se alguém quiser, um dos que estão cursando ali, quiserem fazer uma tradução, tanto que estão na pedagogia, na história, na agronomia, que estão na medicina, as meninas lá que quiserem fazer algo, isso eu também estou ali para ajudar elas. Então, é isso a cartilha que tem que apresentar para vocês, é a tradução dessas doenças que atinge a população indígena que por meio da mal alimentação. Pode passar. Eu só queria ler um pouco aqui essa curiosidade em português e ler um pouco em caigangue para vocês ouvirem que a minha língua é diferente, para quando eu estiver cursando minha pós-graduação, né, ou meu mestrado, que eu ainda estou pensando, né, essa curiosidade em português, né, como o passar da idade, as chances de desenvolver doenças crônicas aumentam, bem com suas complicações. Por isso, é importante, desde jovem, cuidar da saúde e adotar práticas saudáveis. Vou ler em caigangue. Ramaua, Entanchainica, Entong, Mancanga, Cara, Canti, Yang, Tanki, Kong Minkimu, Ankerunki, Vankirinimi, Antankara Kan, Hania. Então, essa é a tradução dessa curiosidade, né? Porque ali, como fala, né? Desde jovem a gente já tem que se prevenir dessas doenças. Não só porque a gente já está numa idade avançada querer se prevenir, porque daí não vai dar certo. Então, é isso que eu quis passar na língua caigangue para eles também, né? Então, pode passar. Então, essa é a cartilha que nós fizemos, né? Então, não tem mais nada a falar sobre
cartilha, né, que a gente fez a tradução em português e em caigangue, tanto para os que não indígenas que estão em unidades de saúde, que vão estar lendo em português, e o não indígena pode estar lendo em português e o indígena estar lendo em caigangue. Isso também é um documento, né, que o indígena pode carregar com ele, né, porque às vezes eles saem vender os artesanatos, e uma das coisas que eu me preocupo muito é que quando o não indígena está dentro da aldeia trabalhando, ele pensa que o indígena não dá conta de cuidar dos documentos deles. Então, muitas vezes, eles não entregam os cartões SUS, muitas vezes eles não entregam a carteirinha de gestante para gestante. Então, eu só quero definir ali que isso é um documento que tem que estar com o indígena, tanto na aldeia como fora, porque ali vai ter o registro do que ele tem. Às vezes ele pode, no meio do caminho, ter um ataque de desmaio, ou porque a glicemia se elevou bastante, e daí, tendo essa carteirinha junto com ele, aí vai estar as informações, porque o indígena não sabe dizer para o enfermeiro que tipos de remédio, os nomes dos remédios que ele toma. Então, é muito importante que os indígenas sempre estejam carregando essa cartilha com essas anotações de documentos e medicamentos que vai estar ali. Aqui também nós coloquemos meios de telefones de emergência, tanto em português como em caigangue. Algumas palavras não mudaram, que nem a polícia militar não mudou, porque é uma coisa que não tem tradução. Então, é isso a cartilha. Então, conclusões. A cartilha sobre as doenças crônicas não transmissíveis para a população indígena caigangue configura-se como ferramenta para a promoção e conscientização das doenças crônicas que acometem os povos indígenas, uma vez que contribui para o processo de ensino-aprendizagem, no tocante em que apresenta conceitos acerca da prevenção das doenças crônicas e os hábitos saudáveis para uma melhor qualidade de vida. O uso da cartilha tem o potencial de promover o diálogo, a socialização entre agentes da saúde e a população indígena, possibilitando um momento rico de conhecimento acerca da temática e perpassa a preservação dos costumes e orienta quanto à adesão a novos hábitos de vida, que não ferem a saúde desses povos originários, propiciando o respeito às suas raízes e cultura. Trata-se de um material inédito de fundamental importância para a população indígena, uma vez que compreende uma didática que favorece o aprendizagem de uma forma rápida e prática, despertando assim a atenção dos indígenas e, com isso, colaborando no processo de construção do conhecimento. Ademais, olhar para o povo indígena, vislumbrando uma nova metodologia de ensino quanto aos cuidados e promoção da saúde. E deverás necessário, esta cartilha foi desenvolvida com este intuito, de apresentar um novo material que é adequado às diferentes realidades que norteiam os espaços das aldeias indígenas, ao mesmo tempo em que colabora para minimizar os danos acometidos pelas doenças crônicas não transmissíveis. Então, eu quero agradecer a todos, né,
principalmente a professora Larissa, né, que me deu essa oportunidade de me expor, porque tanto os trabalhos dela que eu fui realizando, eu coloquei a minha língua caigangue, onde eu vi que ali eu tive mais força quando ela viu meus trabalhos e gostou bastante, porque muitos alguns professores, né, não me viram com essa língua diferente. Então, eu agradeço a professora Larissa, que me deu a oportunidade de mostrar o que eu era, a Caigangue. E também, né, o professor Simonei, eu agradeço muito, porque eu sempre falo que eu não gosto de UTI, né, mas ele foi uma pessoa que me olhou diferente e viu que eu ia conseguir, porque muitos me viam rebaixada. E o professor Simonei me viu como uma pessoa que ia conseguir. Quando eu falei para um professor, né, professor Guilherme, eu falei, professor Guilherme, se eu viesse na UTI com o Simonei, eu não sei se eu via no outro dia, porque ele me incentivou bastante, eu não sei o que dizer sobre ele, eu falei, porque no meu primeiro seminário com ele, eu falei para ele, ele não deixou eu levar uma colinha, e com isso eu aprendi que ele estava não me fraquejando, ele estava me dando força de que eu estava ali para vencer. Então, eu agradeço muito ao professor Simonei, né, que me deu essa força. Foi um amigo para mim, e também agradeço as minhas colegas, né, que me deram força, a turma do 2017, na enfermagem, foram a única turma que me acolheu, que viu que eu era diferente, mas que eu podia enfrentar. O pessoal da Clabin também, né, que me ajudou bastante, o pessoal da PBI, né, que estava ali sempre comigo, me ajudando. Então, eu agradeço eles também, aos acadêmicos indígenas que estão ali lutando também, pedir para eles que, se nós estamos aí, é para nós chegar até o fim, porque é difícil chegar até o fim. Muitos dos professores dão força e uns rebaixam, como eu sempre falo, que teve uma professora que me rebaixou bastante, porque queria que eu fosse maquiada todos os dias para a faculdade. Eu falei, eu não vim numa escola de moda, eu vim para aprender. E eu fiquei muito triste, porque eu falei, o momento de eu me maquiar vai chegar aqui, vai ser na minha formatura. Ali eu vou estar diferente, ali eles vão ver que a Fátima é diferente, mas ali é o meu momento. Ali é o meu momento de vencedora, eu falei. Não como em todo dia maquiada, eu não consigo, porque eu sou uma aluna bolsista. Eu estou ali passando por necessidade e muitas vezes não sabem da minha realidade, querem me ver de salto, mas eu não sou disso, né? E também agradeço muito a minha colega, né, Valderice, que muitas pessoas às vezes pensavam que a gente era um grude, né, mas muitas vezes ela me ajudava muito, porque o português às vezes eu não entendia, ela me explicava novamente e eu conseguia passar para a minha língua. Então, ela foi um incentivo muito grande para mim. Muitas das vezes, quando eu não tinha amiga, eu não conseguia estudar direito, e com a Valderice ali junto comigo, eu comecei a estudar. Passei por muitas dificuldades, agora que eu vi que a professora Lilian entrou, a professora Lilian também eu agradeço muito, porque ela foi uma das professoras que veio assim com uma visão diferente para mim. Ela
estava ali para me ajudar. Ela não foi só uma professora, como ela foi uma amiga quando eu estava doente, quando eu não tinha ninguém para me ajudar, ela estava ali para me ajudar. E também agradeço aos meus familiares, né, ao meu esposo, né, que no segundo ano eu tive uma gravidez não planejada, onde o meu esposo foi pai e mãe do meu filho, onde eu não tive aquela questão de ver o meu filho bebê, porque eu já estava na faculdade. Então, eu agradeço a minha família, a minha mãe, que nós acadêmicos indígenas sofremos bastante. Que eu lembro da minha mãe que cuidava do meu menino, que às vezes eu passava por dificuldade, que eu tinha 2 filhos, um filho morava comigo e às vezes eu tinha que guardar um dinheiro para ele comer e eu ficar sem comer. Então, eu agradeço muito a minha mãe, que no dia que eu estava precisando de R$ 5, ela me mandou R$ 10. Então, eu sempre falo para ela, eu estou estudando e vou vencer porque é para ajudar vocês, eu falo assim. Então, eu fico muito agradecida a todos pela participação, e é isso. Fátima, fica difícil a gente conseguir falar qualquer coisa depois da sua fala, né, Fátima? Então, parabéns, 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 né? Tá todo mundo aqui emocionado porque você trouxe a tua trajetória, né? E a gente, cada um de nós aqui lembra cada momento, todos os desafios que você enfrentou dentro desse processo todo. Eu não vou falar muito agora, senão acho que eu vou começar a chorar também. Eu já vou passar aí a palavra para os membros da banca. Depois eu vou falar mais no finalzinho. Então, parabéns pela apresentação de antemão já. Foi linda a sua apresentação. Vou passar primeiramente a palavra para a professora Larissa. Professora Larissa, mais uma vez, muito obrigada por compor esse momento tão especial aí na vida da Fátima. Eu e a professora Letícia agradecemos aí a sua participação. Muito obrigada. Bom, Fátima me fez chorar, né? Porque agora eu entendi o porquê que ela me convidou para a banca, né? Porque eu recebi o trabalho dela, mas o que é Fátima? Eu lá da obstetrícia, né? Conheci a Fátima no estágio da obstetrícia, e agora eu entendi, porque nós temos a disciplina de seminários, e cada vez que a Fátima fazia atividade na língua dela, meu Deus, aquilo parecia assim, eu ficava louca, porque eu achava o máximo. Era o máximo. A Fátima fez um jornal nacional, ela sendo a repórter, né, sendo entrevistada, falando na língua dela sobre picada, se não me engano, não lembro direito nem o que era, mas assim, todas as atividades que ela desenvolveu com a colega dela, ela fez a parte dela em Caigangue. Então, para mim, é maravilhoso. Eu até escrevi uma coisa aqui enquanto ela falava, né? Que a Fátima foi a divisora de águas na enfermagem da UEPG com relação à ciência e à pesquisa. Porque ela fez a gente perceber o quão é importante, né? E quando eu recebi o trabalho dela e recebi a cartilha, eu fiz questão de ler a cartilha em Caigangue primeiro. Então, eu não abri o trabalho, não fiz nada. Eu pensei, não, gente, eu preciso primeiro ver como que é a cartilha em Caigangue, para eu também me sentir como um Caigangue lendo uma cartilha em português, né? Então, eu fiz um efeito contrário, né? Fiz a situação contrária. E aí, eu olhei as figuras, né? Não é difícil, a gente que é enfermeira, eu consegui entender, né, mais ou menos o que ela passava, para eu vivenciar essa realidade, o quão difícil uma pessoa de outra, né, língua, que não consegue ler aquilo, e realmente tudo que a Fátima falou na apresentação dela, com relação aos medos, com relação a essa falta de empatia que o profissional de saúde tem, né, é muito grande. E a gente vive isso dentro, pelo menos da minha prática, na parte do nascimento, né? Nós recebemos outras nacionalidades também aqui no nosso hospital, então a gente acaba vivenciando e tentando humanizar de uma maneira mais fácil, né? Uma maneira mais tranquila para que essa mulher passe por todo esse processo. Então,
Quero muito que a Fátima não esqueça de mim depois de enfermeira lá na sua aldeia, para a gente fazer os nossos projetos com as gestantes lá. Eu acho que é muito especial. A Fátima me surpreendeu nos estágios e me surpreendeu também com esse trabalho. Eu, assim, com relação à parte escrita, à parte metodológica, não tenho que falar. Eu acredito que todo o esforço, independente, né, foi extremamente válido. Como ela falou, só ela sabe o que ela passou. Então, não cabe a mim hoje estar relacionando erros de português ou de metodologia nesse trabalho escrito, nesse TCC escrito, né? O que cabe hoje a mim é estar parabenizando uma mulher forte, guerreira, que nos representa como mulher, como enfermeira dentro da nossa classe, e que com certeza vai fazer a diferença onde ela estiver. Então, Fátima, parabéns mais uma vez. Fiquei muito, assim, feliz de você ter falado que eu fui teu estímulo. Você não imagina como para mim é especial, mas você foi o meu estímulo, não fui eu. Você foi o meu. E ver os seus trabalhos, né? Ver como você luta pelo seu ideal, do ideal do seu povo, isso é muito especial. Isso são lições, né? São princípios que vêm de berço, né? Que vêm lá de trás, vem enraizado nas nossas raízes, nossos antepassados. Então, parabéns, Fátima, mais uma vez, tá? Um beijo. Obrigada, professora. Fátima, abre essa câmera, Fátima. A gente quer ver você, Fátima. Professora Larissa, muito obrigada, né? Você comentou ali da questão do motivo, né? Quando a gente foi definir, a Fátima foi escolher quem seria a banca dela, né? E a gente falou bastante sobre isso, assim, quem tivesse a banca, ela iria escolher pessoas que tivessem representado algo na vida dela, né? Então a gente fica muito feliz por você representar tanto e continua, né? E saber que a gente pode contar com você também, a Fátima, depois da formação também continuar contando que é só uma nova história que está iniciando, né? Então, muito obrigada pelas suas palavras. Passo agora a palavra para o professor Simonei, minha dupla de bancas. Nós sempre juntos, né, Dani? Então, Fátima, obrigado pelo convite, professora Dani, professora Letícia, gratidão mesmo pelo convite. O que tem que falar da Fátima, eu fiz o mesmo processo que a Larissa fez, eu fui lá e peguei a cartilha em Kaigang e fui tentar ler. Eu fiz o mesmo processo, parece que a gente teve a mesma ideia. E aí, assim, você começa a ler a cartilha em Kaigang e aí você começa a entender o seu papel de professor, né? Aí, assim, você pega um aluno Kaigang e você está falando em português para ele, que ele só entende Kaigang, por exemplo, né? Então, assim, isso faz a gente repensar muito. O trabalho da Fátima faz a gente repensar muito como que é a nossa metodologia de dar aula, como que a gente tem que conduzir a aula. A Fátima, eu lembro dela, assim, eu sempre pensei que ela fosse fazer algo desse sentido, porque o dia que ela chegou numa aula, ela estava se sentindo mal porque ela estava com hiperglicemia. Eu pensei, ela vai fazer alguma coisa maior do que fazer gráfico para cima, com p-valor, ela vai fazer uma coisa legal. E realmente, eu acho que ela conseguiu conduzir, eu acho que assim, a Fátima ela conseguiu fazer um trabalho e assim, a universidade transcendeu o seu papel. Acho que ela levou o papel da universidade para fora, apesar de como a Fátima comentou, que às vezes quando a gente vem de fora, ou a gente tem uma outra cultura, as pessoas acabam demorando muito tempo para aceitar isso. Eu falo, porque a minha característica de vida foi, não vim de povo indígena, mas eu tenho uma característica muito peculiar e muito similar à da Fátima. Então, eu consigo entender a Fátima, às vezes, de um jeito que talvez outras pessoas não consigam entender. Eu fico muito feliz de você estar se espelhando em professora Larissa, de ter pego uma professora Dani, de você falar que admira o nosso trabalho aqui dentro da terapia intensiva. Eu acho muito importante isso, mas eu acho mais importante, assim, que você se preocupou com a sua aldeia, você se preocupou com o seu povo, você usou a ciência daquilo que você conseguiu absorver durante o seu
do seu tempo acadêmico e você levou para a sua comunidade. Isso é fazer ciência, Fátima. Eu acho que assim, você fez, dentro dos papéis de TCC, que a gente tem aos anos e acompanhando, o seu trabalho ele se preocupou com uma coisa muito maior, né? E ele vai ter um impacto direto lá na assistência, um impacto direto no entender do processo do adoecer. E a gente bate na coisa lá da professora Dani, da epidemiologia, né? Então, você levou uma coisa para o dado epidemiológico, você se preocupou com a sua população, que está lá dentro quem? A sua família, né? Então, você não se preocupou só com a população, você se preocupou com a sua família também, né? Você falou de herança do seu pai, né? Diabetes, hipertensão, né? E a gente não adianta, a gente acaba herdando essas coisas do pai e da mãe, não tem o que fazer. Mas a gente tem que saber conviver com elas, né? E quando você fala, tipo, da terapia intensiva, a terapia intensiva, eu sempre falo, a terapia intensiva, ela existe por quê? Porque lá na base, as pessoas não foram bem orientadas. O diabético vem aqui amputar, ele vem aqui tratar uma sepse, por quê? Porque lá na base, ninguém falou para ele que era uma hiperglicemia, uma hipertensão. Então, você se preocupou com isso. O seu papel foi feito, Fátima. E assim, eu fico muito feliz em você falando em especialização, mestrado. Nossa, o que você precisar da gente, acho que você já tem uma fã que é a professora Dani, né? Agora você tem mais 2. Eu tive a grata satisfação de acordar uma manhã e ler sua monografia, né? Seu TCC. Por quê? Porque eu aprendi, né? A gente dá umas revisadas na vida da gente, de como que a gente acaba atuando, e eu sou grato porque você me permitiu aprender uma coisa nova, né? O bom da vida é a gente nunca ser um copo totalmente cheio, nem um copo totalmente vazio. Eu consegui aprender muita coisa com o seu trabalho, e fiquei muito feliz, e eu acho que ele tem, né, já está dando certo, eu acho que vai rodar mesmo esse Paraná, e tomara que seja Brasil e tudo mais. Muito obrigado, Fátima, de coração, você me fez chorar na frente de todo mundo, depois a gente conversa sobre isso, tá? Mas eu sou muito grato por tudo, tá bom? Um abraço para você, para sua família, sucesso. Seu trabalho é show, parabéns, porque você fez aquilo que todo professor quer que aluno faça. Faça a ciência acontecer e cuide da saúde. Você cuidou da saúde. Parabéns. Obrigada, professor. Fátima, já vou mandar a cartilha de gestante que a gente tem aqui para tradução, tá? Que a gente usa no hospital, já vou começando a mandar. Você já vai ter serviço aí, viu? Porque eu fico agradecida em traduzir também, porque às vezes a gente não sabe aonde a nossa grávida da aldeia vai, né? Porque às vezes elas vão fora do município. Então, eu me sentiria agradecida em fazer isso. Professor Simonei, muito, muito obrigada pela sua fala, pela sua contribuição, por todo esse processo todo. Agora eu passo a palavra para a professora Letícia. Mais uma vez, gratidão imensa por todo esse processo. Nada seria possível se não fosse você, se não fosse o Álvaro e todas as tantas pessoas que estão por trás dessa cartilha, né? A gente conversando ontem um pouquinho aí, a Fátima falando que não foi feito uma coisa única, né, de uma única pessoa, então foi um trabalho aí de formiguinha de diversas pessoas, e todo mundo dentro do mesmo propósito, assim, porque o sonho da Fátima, ela contagia, né, não tem jeito, não tem como você dizer assim, não, a gente não vai fazer essa cartilha, a gente não vai fazer desse jeito. Ela mobilizou, assim, muitas pessoas se mobilizaram para concretizar esse grande sonho e ajudar no fazer a diferença, né? E a professora Letícia foi a chave fundamental dentro de todo esse processo, né, Fátima? Foi mais do que uma orientadora, aí eu aprendi muito dentro de todo esse processo. Para mim foi incrível poder participar desse momento, de partilhar esse momento tão especial que está sendo hoje. Então, muito obrigada por todo o aprendizado, por toda a construção aí conjunta. Obrigada por você, obrigada ao Álvaro. Passo a palavra. Estou tentando reunir forças aqui para ver se eu consigo falar. Eu que agradeço, né, Dani, pela parceria, porque a gente, para ser parceiro, precisa ser generoso, né? Então, é isso que a gente aprende com os povos indígenas, né?
que as pessoas podem se ajudar, as pessoas podem trabalhar junto, ninguém perde, né? Pelo contrário, a gente consegue fazer algo maior, algo melhor, né? Então, o meu aprendizado na convivência com a Fátima, com todos os estudantes indígenas, né, aqui da UEPG, os que já saíram, os que já se formaram, é o que realmente faz muita diferença na minha vida, né? Eu, assim, hoje, os meninos, né, os estudantes indígenas sabem que eu sempre choro nos TCCs, nas formaturas, assim, mas realmente você lembra, né, de toda a situação que esses estudantes passam, que outros estudantes também passam, né, que o professor Simonei falou que a gente precisa lembrar, né, dos outros estudantes que a gente tem aqui, para os quais a gente precisa também dar uma atenção. Mas, assim, ouvir vocês hoje me emocionou muito, porque realmente eu vejo assim como o trabalho chegou e vocês todos com o coração aberto, né? O fato de lerem a cartilha em Caingangue, primeiramente, né? Para tentar se colocar um pouquinho no lugar daquele aluno que, para quem o português é uma língua estrangeira, né? E eu fico muito feliz, porque, assim, são 20 anos de política de acesso ao ensino superior nas universidades do Paraná, e os dados são muito tristes, né? E os estudos mostram o quanto a universidade tem responsabilidade com relação a esses dados, porque é uma política que se preocupa muito com a entrada, mas deixa muito a desejar com relação à permanência, né? E aí, cada pessoa tem que fazer a sua parte, né? As instituições, claro, precisam fazer a sua parte, né? Mas a gente, cada um de nós, cada docente, precisa também fazer a sua parte, né? Então, quando eu escutei, assim, a professora Larissa falar sobre a ideia que ela teve, né? E garanto que foi assim, claro, por sensibilidade, né? E não porque assim foi algo que você foi estudar, né? Então você vê que se a gente tiver sensibilidade, se a gente tiver ou, né, entender que a gente precisa ouvir também, professor, a fala não cabe só ao professor, né? Que a gente precisa ouvir os nossos alunos, conhecer os nossos alunos, a gente consegue fazer esses ajustes que são necessários, né? Então, o professor Simonei falou exatamente a mesma coisa, né, do esforço dele de ouvir e de entender uma realidade que é muito diferente da dele, e aí está o caminho das pedras, né? A gente tem uma mudança muito diferente, faz quase 10 anos que eu estou na CUIA, é uma mudança muito grande a partir da instituição da PRAE, da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, que era uma necessidade dentro da nossa universidade, né? Então, agora a gente tem um apoio institucional, que antes da PRAE não existia, né? Mas a PRAE agora está precisando construir esse apoio dentro dos cursos, né? Então, todos os cursos que têm estudantes indígenas precisam de professores que façam o trabalho que vocês fizeram, né? Porque assim, gente, eu não tenho dúvidas de que a Fátima sempre soube o que ela quis fazer, né? Eu acompanho alunos em diferentes cursos e eu não tenho dúvidas de que eles já entram sabendo o que querem fazer, né? Mas o que eu observo é a falta de oportunidade. Então, às vezes, fazem aquilo que... não tem ninguém para me orientar, professor. Né? Então, isso é muito comum. Né? Não tem ninguém para orientar e, às vezes, o curso não permite que professor de outros cursos oriente. Então, é muito difícil isso, né? É muito difícil. Aí, eles, né, assim, precisam, têm direito de se formar e aí acabam não conseguindo fazer aquilo que seria o maravilhoso, né, como o professor Simonei falou, né, seria esse trabalho que enche os olhos da gente, né,
Então, acho que a gente precisa fazer esse esforço, né, dentro dos cursos. Vocês vão continuar aqui, eu também vou. Vão entrar outros alunos indígenas na enfermagem, né, vão entrar outros alunos indígenas em outros cursos, e eu espero que a gente consiga fazer, assim, ter essa parceria, né, para que a gente tenha outros trabalhos iguais a esse. Eu garanto que ninguém vai se arrepender, né? E a gente trabalhando na coletividade não fica tão difícil para cada pessoa, né? A gente carrega o piano junto aí e fica mais levinho, porque não é fácil, não. A Fátima contou pouquinhas coisas aqui e a gente vai lembrando e vai lembrando, né, do que outras pessoas passam. E assim, vamos pensar que a gente pode trabalhar de forma que muitas coisas não deixem de acontecer, né? Porque esses trabalhos bonitos vão continuar existindo, mas também que a trajetória desses alunos não seja tão dura, né? E aí vamos nos dar as mãos e tenho certeza que a gente vai conseguir. Fátima, você sabe que você é família, né? Agradeço muito todo esse tempo que a gente passou juntos, todos os trabalhos que a gente fez, todos os estudantes indígenas que estão aqui. São pessoas que moram no meu coração, vocês sabem disso. Eu que agradeço, professora, porque, que nem eu falei, né, a CEAI foi a minha família, né, tanto a Letícia como o Álvaro, eu falei, né, que vocês não são professores para mim, vocês são a minha família, porque vocês me ajudaram bastante, às vezes era 11 horas da noite, eu falava, Letícia, socorro, né, então você me ajudava, me orientava, então eu que agradeço a vocês. Eu tentei ficar protelando, chegou a minha vez, né, Fátima? De falar de... Respira fundo. A Fátima foi... A hora quando ela veio me pedir para eu orientar, assim, eu fiquei meio em choque pela emoção e a responsabilidade de que seria orientar a Fátima, né? Porque no terceiro ano, ela comentou ali, né, a gente teve uma proximidade maior, onde a gente pôde conhecer a aldeia dela. E foi aonde eu conheci a Fátima de verdade. Porque ela sempre falou assim, ela sempre foi muito tímida. Ela sempre sentava naquele cantinho da sala, né? Pouco falava durante as aulas. E quando a gente foi para a aldeia, que a gente teve a oportunidade de a Fátima começar a falar na língua dela, né? Então a gente viu que o quão líder ela era dentro daquela comunidade, né? E o quanto aquilo para ela também era realizador. Então, que ela estava realmente fazendo enfermagem para fazer a diferença na vida de tantas pessoas que iriam passar por ela. Então, foi ali também que a gente eu comecei a ter um olhar diferente, né? Como o professor Simonei e a professora Larissa falaram, de como que a gente deve trabalhar, né? Quando a gente começava a conversar e discutir, planejar, não passa pela nossa cabeça que não é a primeira língua deles, o português, né? E para a gente aquilo é natural, a gente fica falando rápido tudo, e ela fala, professora, eu tenho que traduzir tudo na minha cabeça. Eu demoro mais, né? E daí eu comecei a ficar pensando, nossa, quão desafiador é. Enquanto todo esse processo, além de ter que o individual mesmo, né, da questão de ter que traduzir tudo para a língua e todos os outros desafios por trás desse contexto. Né? Dentro de sala de aula, as discriminações que houveram, e ela conseguiu criar aquela turma, que a turma começou a olhar diferente de realmente o quão grande a Fátima era. Né? Então, para a gente precisa de mais pessoas como a Fátima para fazer a diferença, transformar a nossa universidade. A gente vê as singularidades, e essas singularidades elas precisam aflorar, elas precisam ser valorizadas, né? Porque às vezes a gente acaba valorizando pontos que não são os cruciais dentro do nosso contexto, né? E aí eu, como professora de saúde coletiva,
aparece a Fátima, assim, que foi para mim, tipo, rompeu com todas as barreiras e paradigmas. E aí, sempre quando a gente vai construir algo, a gente começa a olhar de uma forma diferente. Então, para mim, Fátima, foi um grande presente que eu tive a oportunidade de caminhar com você, né? Você falou ali desde a época do seu nenezinho, né, das atividades remotas, que não se conhecia ainda Fátima, mas a nossa comunicação era à distância, e poder aprender cada momento assim com ela, e ela fez toda a turma aprender, ressignificar muitas coisas, do que é uma educação em saúde, né? Então, ela fez todo mundo aprender lá, fazer uma educação em saúde lá com a comunidade. Eles olharem a Fátima de uma forma diferente, da qual todos nós deveríamos olhar desde o primeiro dia, né? De todos os cursos. Então, a gente precisou quantos anos passando dentro da universidade para conseguir essa transformação, né? Quando o aluno indígena entra lá no primeiro ano, ele é discriminado. E a Fátima lutou contra isso, todos os dias, batalhou, né? Ela falou assim, ela trouxe a família dela, o pessoal da comunidade dela está indo fazer faculdade. Por quê? Porque viu que é possível. E nós precisamos fazer essa mudança dentro desse processo todo, né? Então, é gratificante demais poder participar desse processo com a Fátima, aprender com ela e ter essa troca, né? Estou aberta aí com a professora Letícia a novos desafios. Foi um super desafio, né? Porque para a gente não é algo natural, não é algo comum, né? O tempo que a gente faria um TCC, que nem o professor Simonei falou ali, P-valor, tal, eram uns 20 TCC que a gente tinha feito, né? Mas, assim, cada conversa com a Fátima nos estimulava a querer fazer diferente. Quando ela saiu quando ela começou a falar lá naquele dia da aldeia, foi sensacional, né? O quanto ela é gigante, o quanto ela tem força, o quanto ela tem garra e que ela vai fazer a diferença. Ela não está fazendo a faculdade, como os muitos que passam pela gente, simplesmente para cumprir aquele momento, aquele papel. Ela está fazendo a faculdade porque ela quer fazer a diferença na vida de muitas pessoas. E principalmente de pessoas que sofreram o que ela sofreu. Ela quer ser diferente, ela quer, né? Ela contando ali, eu ajudei, eu estava com as minhas primas e ajudando a mexer no Classroom, porque ela sabe os desafios que foi cada processo, cada vitória que ela teve dentro da universidade. E o quanto o povo dela sofre. E o quanto a sociedade é discriminadora, né? E ela vai e batalha, né? A gente vê nas redes sociais, ela batendo boca com o pessoal, tentando desmistificar, né? Tem suas singularidades. E a gente, às vezes, vem com alguns tabus, alguns mitos que colocam na nossa cabeça, ou que vem sendo replicado sem compreender o porquê, né? Principalmente pensando sim, pelo simples fato, a língua não é a nossa língua principal. Não é a língua principal deles, então muda tudo. Se a gente vai para outro país, é diferente. Por que a gente não entende isso deles, né? Então, eu fico muito feliz de poder participar desse momento, muito feliz de ter várias pessoas aqui participando também, e que essas pessoas que estão nessa apresentação de hoje, que conviveram com a Fátima, que possam levar esse engajamento, essa coragem, essa força para frente, e para que a gente valorize mais a cultura indígena, o povo indígena. Então, parabéns, Fátima, por esse grande momento aí. Então, retornamos depois de uma exaustiva discussão com os membros da banca sobre as deliberações em relação ao trabalho de conclusão de curso da Fátima. Vou fazer a leitura da ata, né, aos 31 dias do mês de agosto de 2021, via plataforma Meet, reuniu-se a banca examinadora, composta pelos professores Daniele Bordim, presidente, Letícia Fraga, orientadora, Larissa Bayer e Simonei Bonato, os membros titulares, para análise de trabalho de conclusão de curso intitulado Construção de cartilhas sobre doenças crônicas não transmissíveis para o povo caigante, apresentado pela acadêmica Fátima Coio Lucas, a qual é concluinte do curso de bacharelado em enfermagem como requisito parcial para a obtenção de título de enfermeira. A acadêmica teve 20 minutos para expor seu trabalho, cada componente da banca examinadora até 15 minutos para se pronunciar, e o acadêmico mais 5 minutos para responder. Cada membro da banca fez as indicações. Após os procedimentos de avaliação, o trabalho apresentado pela acadêmica foi considerado aprovado. Nada mais, havendo a se tratar, lavrou-se a presente ata. Então, parabéns, Fátima. Agora falta pouquinho para
para o seu grande sonho aí tornar-se realidade. Parabéns, parabéns, parabéns. Eu agradeço a todos mais uma vez, que nem eu falei, estou me segurando bastante para não chorar, mas é muito emocionante, né? Então, eu agradeço a todos, e não tenho palavras, é muito difícil para mim ter batalhado bastante e chegar até o fim. E que nem a Larissa falou, né, professora, eu me vi na obstetrícia, que nem o internato eu vou fazer na maternidade da Santa Casa, já pedi alguns material para ir lendo e chegar na maternidade e fazer o meu melhor. Então, eu agradeço vocês, ao professor Simonei, professora Letícia, a todos os presentes, porque são muitas pessoas, então eu só tenho a agradecer vocês. Muito obrigada. Parabéns, Fátima, parabéns. Obrigada a todos pela participação. Obrigada a Clabin, né, pelo apoio aí, que essa cartilha vai ser impressa graças ao apoio aí da Clabin. Então, muito obrigada, parabéns, Fátima. Conte com a gente em toda essa caminhada pós-formada, né? A gente está aqui para apoiar, incentivar, e se você falou, né, questão de mestrado, a gente está junto também para apoiar. Enfim, todos os novos sonhos e voos que você vai alcançar e que a gente tem certeza que vão ser muito altos. Parabéns, parabéns. Então, eu dou como encerrada a presente sessão. Obrigada a todos pelo seu momento. Até mais. Tchau, tchau.